estava dizendo é que agora o objetivo era a gente ouvir um pouquinho se o do que eu apresentei faz sentido para vocês, é isso que vocês esperam, ou quais outros elementos vocês acham que é importante a gente considerar nesse primeiro momento de estruturação do observatório, que para vocês é relevante aí, e a gente compor o que efetivamente pode ser um cenário, né, para a estruturação e consolidação inicial dessa nossa primeira parceria. Você começou a explicar do Booking, depois caiu. A gente não viu o restante. Ok. No caso do Booking, a gente consegue, deixa eu ver se está aqui ainda, a gente consegue captar todo o processo de compartilhar a gente consegue então com o Booking ver toda a oferta que a gente tem no destino, do volume de empreendimentos, e aqui não é só hotelaria tradicional, é também casas de temporada, apartamentos, pousadas, campings, chalés. A gente capta tudo isso do Booking e a gente capta inclusive a reputação dele, qual é a avaliação média que tem, o volume de avaliações que tem, a dispersão dessa avaliação e ainda o preço, a tarifa média, se vocês quiserem, a gente ainda pode ir monitorando essa tarifa por tipologia. Além do Booking, a gente tem uma parceria com a STR, a CoStar, que nos dá os desempenhos, ocupação média e tarifa média, mas só dos empreendimentos formais. Então, da hotelaria tradicional, que é mesmo hotel. Eu preciso consultar com a CoStar qual é a oferta de dados disponíveis sobre Paraty, para ver se a gente tem disponibilidade de inserir esse desempenho com ocupação e tarifa média para vocês aí em Paraty. Eu não tenho isso de cabeça, preciso consultar com o fornecedor de dados. Legal. E você tem também da parte do Airbnb também? O Airbnb a gente pode, assim como o Booking, ver essa oferta do Airbnb e trazê-la inserindo dentro dessa coleta, né? Esse é um módulo diferente, a gente tem um módulo do Booking, o módulo do Airbnb seria um módulo complementar, que é possível também. O que a gente observou é que muitas vezes se repete, tem muitas coisas que são diferentes, mas quase 50% da informação do Booking e Airbnb, ela se repete. Então, muitos preferem só o Booking, mas a gente tem essa oferta do Airbnb também. Uhum. Tem mais alguma outra coisa que vocês tenham interesse de inserir? Gabriel, se tem alguma coisa assim? A gente tem que inserir a questão da hotelaria tradicional mesmo, se ela tiver alguma sugestão nesse sentido. Pode. Oi, Rayane, tudo bem? Oi. Onde a gente tem mais dificuldades da coleta de dados, e a gente entendeu isso lá em Blumenau, que é uma coisa bem generalizada, e até onde a gente conseguiu perceber, não existe ferramenta para isso, para mensurar a rede hoteleira tradicional. A gente entende que é um trabalho infinito, né? Quando a gente acabar de saber quantas UHs a gente tem, a gente vai ter que começar de novo, porque ou eles expandiram ou eles fecharam, e isso é uma coisa que tira meu sono, particularmente. Então, a gente está, se tiver alguma sugestão de ferramenta nesse sentido, para a coleta de dados, a gente está basicamente dividindo a cidade por bairros, pegando a equipe e indo lá arcaicamente, em pleno século XXI. Então, não sei se a gente já conseguiu alguma ferramenta que cubra essa questão, porque muitas delas não estão registradas na Secretaria de Finanças, então não é tão simples quanto ir lá e falar, está aqui o dado, maravilha. Não é. Então, qualquer luz nesse túnel aí para a gente vai ser de grande valia, pode ter certeza. Nesse caso, eu sugiro a gente trabalhar realmente com o Booking e o Airbnb para ter essa oferta hoteleira completa. E aí a gente pode fazer um trabalho de, talvez, pelo endereço, identificar o que se sobrepõe, e para isso o endereço nas duas ferramentas tem que ser o mesmo, porque como é a pessoa quem digita, se ela digitar endereços diferentes, a gente não tem como saber. Às vezes pelo nome também dá para identificar, às vezes elas mantêm o mesmo nome, mas tem vezes que o nome é apartamento para 4 pessoas com 3 quartos, lavanderia, Wi-Fi e piscina incluída próximo da praia. E a gente não tem como identificar que eles são os mesmos ou não.
Mas essa é uma forma da gente entender essa oferta. Lembrando que a gente vai saber, principalmente se a gente está falando do Airbnb, a gente vai saber quantos empreendimentos estão disponíveis, quantos quartos, ou quantos apartamentos, ou quantas casas, enfim. Mas quando a gente fala de hotel, a gente sabe que ele tem um hotel, mas a gente realmente não vai saber quantos quartos e leitos tem esse hotel. Mas os hotéis, na sua maioria e totalidade, têm o cadastro. Então, com o dado do cadastro, a gente deveria chegar lá. É isso, né? A gente sabe que, na teoria, a maioria dos hotéis deveria ter o cadastro. Mas a gente sabe que não é assim na realidade, né? Mas pelo menos eu te dou uma lista dizendo, olha, a gente identificou esses 50 hotéis aqui na ferramenta, esse é o endereço deles, esse é o telefone deles, e vocês pelo menos podem, né, fazer um inventário de uma maneira mais ágil, entendendo que isso é o que está disponível para o turista. E muitas vezes a gente tem, eu vou falar, pensões, quartos, que acaba sendo para estudante. Então, a gente também entende, isso é uma oferta, mas ela não é usada, dinamizada pelo turismo. Ela é dinamizada por moradores, por estudantes. Então, a gente tenta não contaminar as duas coisas. É quase impossível, mas a gente tenta manter. Então, quando a gente vai para ferramentas de turismo para pesquisar sobre essas coisas, a gente imagina que o uso maior seja para o turismo, mesmo que seja um turismo, né, de trabalho, negócios, estudantil, alguma coisa assim. Você entende que todos esses meios de hospedagem que querem se colocar como uma opção para esses visitantes que estão buscando Paraty, eles vão estar dentro do Booking ou do Airbnb, né? Então, se a gente usar essas duas coisas, mesmo que sejam hotéis de renome na cidade, eles vão estar né, lá também. E até os menorzinhos que querem se colocar nesse mercado vão se valer dessa ferramenta. Então, se a gente usar ela como norte, talvez realmente utilize ele um pouco no nosso tratado. Isso é um ponto de partida, né? Ponto de partida, exatamente. Show de bola, obrigado. Imagina. Outra coisa que eu acho super importante, e eu falei sobre ela muito rapidamente, é a pesquisa de demanda, é a pesquisa de perfil. Ela é a base para muita coisa dentro da região. Então, eu sugiro muito fortemente que vocês tenham, considerem a gente realizar essa pesquisa de demanda. Eu sei que o maior desafio é realmente pessoal para estar durante um período coletando, mas que seja uma semana, duas na alta temporada, uma semana, duas na baixa temporada, onde tem maior fluxo de turista, para que a gente tenha esse recorte da demanda. E ela é uma pesquisa muito esclarecedora, inclusive para mostrar para a gente onde o turista está ficando, o que, que ele está trazendo, o que, que ele sugere, o que, que ele avalia. Ela é a base de muita coisa. E apesar da gente ter muita tecnologia, por exemplo, dado de telefonia móvel, cartão de crédito, ela tem um custo muito caro para que a gente consiga ter esses números, e eles não são tão bons quanto se a gente fizer a pergunta direto para o turista. Então, eu sugiro que nesse momento de concepção do observatório, vocês considerem fazer essa pesquisa de demanda, que ela não tem um custo assim tão elevado, ela tem um investimento, claro que tem que ser feito, e é isso, principalmente com o pessoal, mas que a gente deve conseguir otimizar isso, trazendo uma ferramenta tecnológica que a pessoa pergunta e ao mesmo tempo que ela está respondendo em campo, a gente já tem isso processado em painel. Então, vocês aí vão vendo esse resultado sendo coletado até para fazer esse de volume que já estão alcançados, e não precisa de uma amostragem gigante de 1.000 pessoas, não, às vezes 400 entrevistas, 500 entrevistas já direcionam bastante o nosso olhar. Eu preciso realmente estar atenta ao Airbnb, porque a maioria está ficando ao Airbnb. Ou não, eu estou percebendo que o Airbnb aqui, apesar de ter oferta, a hotelaria tradicional ela ainda está maior. As pessoas estão chegando aqui por ônibus, então eu tenho que monitorar o dado de ônibus. Não, as pessoas estão vindo por carro, então vamos tentar monitorar a rodovia, e assim a gente direciona bastante o nosso olhar para o que é mais relevante e real para o destino de vocês, porque uma coisa que eu já aprendi é que não tem receita de bolo. Todos são diferentes, todos, não tem nenhum que é igual. O Igor está perguntando questão de incluir informações, incluir módulos. Por exemplo, não se limitando apenas ao Airbnb e Booking, mas se a gente identificar um outro portal de reservas que a gente considera relevante, é possível de incluir ele para ele também fazer parte dessa, né, para colher informações. A gente tem que ter, de novo, cuidado para não ter repetições, mas sim, é possível. A gente vem numa conversa bastante intensa com o pessoal da Omnibis,
que é o sistema de reserva mais dominante no Brasil, principalmente para o pequeno empresário que quer fazer reserva, porque a pessoa com o Omnibus diz, eu quero disponibilizar o meu quarto no Booking e no TripAdvisor, o TripAdvisor e o Booking é a mesma base, tá? Por isso a gente, quando fala Booking, já está falando de Booking e TripAdvisor. Mas ela escolhe direcionar para o Booking e para o Airbnb. E a Omnibus faz essa gestão. Então, se alguém aluga, ele tira das duas ferramentas ao mesmo tempo. E a gente vem conversando com a Omnibus para trabalhar com os dados deles. E aí a gente também já teria ocupação, tarifa média, mas eu ainda não tenho isso definido. Isso ainda é uma conversa que a gente está avançando, é preciso muitos protocolos, parcerias, acordos, confidencialidade, para que tudo isso chegue lá. A gente tem isso com grandes players internacionais, mas que eu não acho que vai trazer grande benefício para vocês. IATA, Forward Keys, Mastercard, Amadeus, mas eu não acredito que a gente vale um investimento de 15, 20 mil dólares para comprar uma base de dados dessa para vocês agora que estão começando. Eu acho que tem coisas muito mais esclarecedoras num orçamento mais acessível até para direcionar e canalizar. Não, Rai, eu realmente quero comprar essa base de redes sociais, porque eu estou vendo que é isso que vai fazer a diferença e não tenho respostas ainda. Ou não, né? Ah, não, vamos investir aqui, como eu disse, 20 mil dólares para a gente ter uma base de, por exemplo, aéreo, mas porque ela vai me esclarecer alguma coisa, ou então de cartão de crédito, que é caríssima também. Telefonia móvel vai para os 60, 50, 60 mil dólares por ano. Então vamos entender isso. Tem uma ferramenta da Mastercard um pouquinho mais barata, por exemplo, de gasto, mas ela é do Estado. Aí não adianta. Então a gente vai fazendo essa seleção e, como eu disse ali um pouquinho, com essa pesquisa de demanda do perfil, a gente consegue direcionar e ver qual é o dado que eu ainda tenho mais frágil e que eu preciso fortalecer. Eu acho que é relevante começar por aí. E, como eu disse, se a gente conseguir, se vocês tiverem pessoal suficiente para fazer essa coleta, a gente ajuda a estruturar essa pesquisa e talvez com mais outros 17 mil a gente insere essa ferramenta, talvez até um pouquinho menos, a gente insere isso nos módulos de vocês, oferecendo já o arquivo, o formulário digital, essa tabulação, a análise, a geração de gráficos, o relatório da pesquisa, já fica tudo resolvido. É isso que eu te falar, assim, e aí você tem esses módulos que a gente possa estar aplicando as pesquisas de campo também, né? Tenho, é isso. A gente tem a metodologia, a gente tem a ferramenta tecnológica que vocês vão precisar do tablet ou do celular com acesso à internet. E aí a pessoa, eu vou dar para vocês o link, o QR Code, a pessoa preenche e automaticamente a gente aqui tem toda a estrutura tecnológica que a gente vai desenvolver para vocês naquele momento, desse formulário gerar o painel gráfico e vocês terem acesso a esses resultados todos. Ah, legal. E quais mais as soluções, assim, fora o Jana, assim, só para a gente conhecer e adoçar nossa boca, assim, só para a gente sonhar aqui? Você acha? É isso. O Jano, ele é o... Eu não posso nem dizer o Fusquinha, gente. Ele é o Fiat, ele é o Gol, mas a gente tem a Lumia como talvez a Ferrari. E a Lumia já está passando por um processo de atualização e talvez ela vire o tal Maserati, em que a gente incorpora soluções de Big Data muito robustas, mas aí a gente já começa a falar também em orçamentos de quase R$ 1 milhão por ano. Rai, isso vai fazer sentido algum dia para Paraty? Depende, gente. Assim, sonhar é o limite. Vamos colocar câmera nas praias para a gente monitorar o volume de pessoas, o lixo que é gerado, a maré. Podemos. E aí já lá se vai um tantão. Faz sentido a gente fazer isso agora? Não, não faz. Ah, mas a gente tem um caso super interessante que eu conheci na Espanha, que eles utilizam essas câmeras de segurança, mas eles inseriram um algoritmo para analisar elas em termos de volume turístico. Então, eles usam as câmeras de segurança para trazer. Então, eu não vou pôr o equipamento e vou pôr a tecnologia para processar isso de uma maneira diferente, entendendo quem é visitante, o volume de visitantes, capacidade de carga da praia, faixa de areia, área de respiro do mangue e tudo que a gente precisa. Então, é um caminhar muito intenso
que a gente tem muito caminho para seguir, mas eu costumo dizer que qualquer coisa que a gente diga hoje, amanhã já tem uma novidade. Sim. Então, o sonho é muito entender o que vai. Eu acho que é importante em um futuro considerar realmente a reputação online, o que está sendo promocionado, como está sendo divulgado, o que está sendo comentado a respeito de Paraty, que implica no investimento aí em torno de R$ 150 mil, mas que a gente consegue saber quais plataformas estão falando, o que é que as agências estão vendendo de Paraty, o que os influencers estão falando de Paraty. Então, dá para captar um pouquinho desse sentimento e reputação online, mas como um primeiro passo, eu nem indico, sabe assim, deixa o gostinho de possibilidade, mas não é o que vai fazer diferença agora, né? Agora, nesse primeiro momento, a gente precisa saber o que a pessoa está falando de Paraty. É muito mais importante eu conseguir mensurar impacto econômico, eu conseguir mensurar a mão de obra, eu conseguir mensurar a minha oferta. Talvez a gente tenha um módulo bem legal, vai ser interessante. A gente faz o que eu chamo de inventário da oferta turística, das experiências, mas o digital, o moderno. Então a gente vai buscar no Google, TripAdvisor e todas as ferramentas de viagem o que é que tem de produto turístico em Paraty. É gastronomia, é lazer, é praia, é histórico-cultural, e como é que está essa avaliação, como é que ele está disperso no território, se a gente tem isso numa faixa concentrada, como é que isso fica no mapa. Esse é um produto também muito legal, a gente fez ele para Grande Reserva na Mata Atlântica, e ele se consolidou aqui internamente. E, por exemplo, a Lumia não tem. É um módulo que a Lumia ainda não tem. Mas é isso, porque são dinâmicas muito diferentes. Então, vai depender. A gente queria entender melhor a nossa oferta. O que o turista está consumindo? Porque como a gente vai olhar para a ferramenta, a gente vai olhar para o TripAdvisor, é o que tem avaliação, é o que tem nota, e é nota boa. Então a gente está vendo que às vezes acontece, a gente teve isso agora na Grande Reserva. Tem empreendimentos que têm uma nota excelente, mas tem pouca visita. Então, poxa, a gente tem que promocionar mais, a gente tem que divulgar mais esse atrativo. Tem coisas que tem muita nota, mas ela é numa nota baixa. Eu tenho que melhorar a infraestrutura, o acesso, a visibilidade para aquele, porque ele tem muita visita, mas a qualidade dele não tá boa. Então a gente pesa. Então esse inventário mais moderno da oferta também é super interessante e talvez para vocês também ajude nesse momento inicial de entender qual é essa dinâmica turística que vocês têm aí. Então, eu acho que tem aí uma composição de coisas que pode acontecer. Eu vou até anotar esse inventário da oferta aqui. Hoje também nós temos aqui a questão da cobrança de veículos de turismo, né? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, claro, com mão de obra para poder fiscalizar isso. Teria alguma coisa que a gente consiga, com leitura de placa, alguma coisa assim, que a gente consiga botar algumas câmeras em alguns pontos da cidade que vá identificar o carro, se é um micro-ônibus, se é um ônibus, isso aqui, e interligar com, por exemplo, uma base de dados que nós temos aqui das senhas de turismo que a gente tire, que já possa identificar esse carro, esse veículo não está com senha, porque a senha nossa é vinculada à placa do veículo, né? Uhum. Exatamente. Para isso é isso. A gente tem um investimento em inserir câmera. Depois de inserir a câmera, que é o dispositivo, a gente tem a tecnologia para ler essas placas, e ela vai ter que ser uma tecnologia, ela é muito acurada, ela tem um investimento muito alto, para depois comparar com o que vocês têm em sistema. No momento que ele lê a placa, o comparar é fácil. O difícil é realmente calibrar a câmera para na velocidade da via, se uma via é mais rápida é mais difícil, se é uma via mais devagar, por exemplo, um semáforo que o carro para, é mais fácil dele ler aquela câmera, dele conseguir traçar isso, é possível. Eu digo que também é um investimento elevado, mas, né, se ele gera ali alguma eventual multa, como é que vocês podem chegar a cobrar, fiscalizar isso? Isso se reverte em orçamento para vocês, né? Vale a pena a gente pensar. Eu vou anotar aqui para também eu pesquisar um pouquinho mais e ter esses orçamentos de uma maneira mais otimizada. Essas senhas de turismo, o que gera o nosso fundo de turismo. Então, hoje todo o recurso do fundo de turismo vem dessas senhas. Então, se a gente conseguisse ter... A gente sabe que hoje a gente tem um buraco muito grande assim, de inadimplência.
Então, você tem que Até conseguir, porque é meio que voluntário. A pessoa vai e diz, eu vou pagar, eu vou pegar a senha. Mas tem sim, gente que não pega, né? a maioria não pega. Então, a gente, com isso, e poucos pontos que a gente colocar aqui, a gente já consegue ter uma adesão bem maior. A gente já apontou para a gente aqui que tem veículos aqui, a gente manda o fiscal lá em cima para poder estar ou tirando na hora a senha para ele, a pessoa está pagando. Então, para a gente estar fazendo isso, ou gerar uma cobrança futura, não sei. A gente pensar numa. E depende depois, sabendo que tem as câmeras, ninguém vai deixar de pegar a senha, né? Porque aí você gera a senha na hora, mas gera uma multazinha pequena, não precisa ser uma multa exorbitante. Mas, se você comprar antecipado é 50, se você pagar na hora é 100. Então, com isso as pessoas também vão gerar o hábito e aí depois até essa tecnologia a gente usa para outra coisa. Você tem uma ideia de quantos pontos seria para colocar lugares de grande circulação ou de lugares que não tem como deixar de passar? Não tem como você entrar na cidade se não passar por aqui. Às vezes nem é na praça principal, mas é na rodovia que liga até a cidade que se ele passou por aqui ele vai chegar em Paraty, ele devia ter. Hoje nós temos aqui 3 entradas, né, para dentro do núcleo da cidade, né? 4, desculpa, 4. 5 portal. Não, 1, 2, 3, 4. Eu estou falando assim, 4. Eu estou falando assim, 4 entradas aqui dentro da cidade que a gente teria. Teria que ter uma na Paraty-Cunha. Se você tem na Paraty-Cunha, você vai ter que ter Não, em casa ela vai para. Você vai entrar no município. Né? Se ele entrar em Pedra Trindade, e ele só estiver aqui no Pedro, Teria que ter para lá também. Qual que é o custo estimado? Ela falou que é alto, mas eu quero saber. O Igor está falando. Você escutou? O Igor falou? O valor é alto, mas eu quero saber exatamente estimado por ano. Eu nem consigo chutar agora, Igor. Eu preciso consultar os especialistas, os desenvolvedores, para treinar esses algoritmos, para ensinar essas câmeras a ler. Eu realmente não sei nem chutar. Mas eu diria que se a gente estiver pensando numa solução de 5 câmeras em lugares diferentes, com esse algoritmo, a gente tem um investimento aí mais ou menos nos 700 mil por ano. Mais ou menos isso. Entre 700, acho que 1 milhão, a gente consegue esse investimento para fazer essa leitura e até integrar isso com o que você já tem, enfim. Mas eu estou chutando aqui pelo que eu já vi, que a gente já criou de orçamentos, a gente precisa olhar a realidade de vocês e mensurar volume de câmeras, já a necessidade de treinamento dessa inteligência para capturar essas placas e tudo mais. Tranquilo, sem problema. Beleza. Eu coloquei aqui 4 entradas, não é isso? Mas qual outra solução que você acha assim, que seria legal de conhecer? A gente consegue ver em algum lugar assim, as soluções que vocês têm, até para a gente. Porque às vezes a gente tem a tecnologia, mas a gente nem imagina que possa nos ajudar, entendeu? É mais ter esse panorama assim só, se você consegue ter um panorama assim bem. Eu vou mandar para vocês uma apresentação da Sprint, lá tem vários links, é uma apresentação institucional, e lá tem vários links de várias coisas que a gente já fez, então eu acho que é muito disso, a gente é desafiado a fazer alguma coisa, e aí acaba que surge um case novo, um case diferente. E tem sido assim ao longo desses anos todos, então qual é a possibilidade? Todas. Se vocês. eu tenho. Você aqui não falou sobre isso, e isso é importante pra gente. Eu queria ter isso solucionado. Então, vamos colocar isso para rodar. E assim a gente vai. A gente conhece muitas soluções, tem vários parceiros no mercado. É o caso das câmeras. Eu não tenho nenhum sistema hoje que está usando câmera para monitorar. Mas a gente já conversou tanto com antena de celular quanto com câmera para a gente colocar uma antena. A gente vai ter um grande evento aqui em Paraty. Queria mensurar o público desse evento. Então, a gente põe uma antena, a gente mensura o público do evento, a gente sabe quantas pessoas passaram, se elas repetiram 2, 3 dias ou não. A gente tem um pontual. Não, eu queria deixar a câmera aqui sempre, a antena aqui sempre,
que até pode disponibilizar o Wi-Fi, se vocês ainda não têm, e vamos contabilizar, aproveitar e gerar aqui uma enquete, fazer uma pesquisa. É outra possibilidade. Então, vai depender muito da realidade, a necessidade de vocês. A gente gosta muito de ser provocado com outras coisas. Eu posso compartilhar com vocês o que a gente tem feito principalmente, mas para compartilhar, e aí vocês olham e digam, eu queria isso, mas de outra maneira. Também é possível, tá? Não se restringe só a isso que eu vou mandar. E aí eu acho que encaminhando nossos próximos passos, eu vou mandar essas apresentações para vocês com algumas das nossas soluções. E eu tenho uma que se chama eu chamo ela de portfólio genérico. Porque lá a gente tem esses módulos de dados, não necessariamente é como eles vão ser analisados, mas que tem os valores. Então dá para vocês terem uma ideia também de custo e entender se vale a pena esse investimento, esse custo-benefício agora ou não, se eu deixo ele para depois, se eu faço ele depois, se eu penso numa forma de captar esse recurso para depois implementar. Alguns destinos, inclusive, já nos pediram, Rai, você está analisando todos esses dados, você pode nos ajudar, por exemplo, a fazer um planejamento, a fazer uma consultoria, para a gente levar isso para os empresários? Pode, então a gente acaba colocando nesse orçamento também alguma possibilidade de consultoria, alguma possibilidade de elaborar boletins anuários, porque a gente sabe que o portal com dado e o dashboard é ótimo, mas os primeiros momentos a gente tem alguma restrição em acessar. Então, você ouviu a conversa na Rebote, o desafio é sempre como divulgar essas respostas, como divulgar esses números, como o empresário pode usar, como os gestores, os secretários podem ter uso disso. E ainda o PDF, que a gente já sabe onde está, que página que está, é uma solução maravilhosa. Eu não posso dizer que não, né? A gente já tem, sei lá, ao dia eu contei, mas eu acho que a Sprint já desenvolveu mais de 150 painéis, mas a gente já desenvolveu em torno de 50 PDFs, porque tem que ter o PDF também, faz parte as duas coisas em conjunto. Então, é importante a gente entender essa dinâmica, essa realidade, essa necessidade e atuar em cima disso. Então, eu mando para você também um pouco do que eu chamo de isso. Ele é um portfólio genérico de módulos de dados, que ele tem um preço geral, assim, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, no caso de vocês, município, mas é para ter um referencial do quanto seria o investimento para ter isso aplicado. E aí vocês vão selecionando, isso aqui é interessante, agora cabe no nosso orçamento isso, porque normalmente é o orçamento quem limita, né? O nosso desejo, o nosso sonho é enorme, a capacidade de executar também, mas eu só tenho disponível isso. Então, o que eu melhor consigo fazer com o orçamento que eu tenho disponível? É isso. E talvez a dica que eu deixo para vocês é comece pequeno. A nossa experiência mostra que uma ferramenta enorme, uma Alomia é linda. Mas ela começa tão grande que a gente não tira o proveito de cada informação que a gente tem ali. Então, mesmo tendo uma disponibilidade de orçamento, a gente tem aqui uma ferramenta que pode custar 1 milhão, vamos lá. Então, vamos fazer ela fragmentada. E no primeiro ano, a gente começa com ela na metade, e no segundo ano, a gente incrementa, porque vocês, o destino, os empresários, a população vai crescendo com essa ferramenta e não se assusta com o monstrinho. Vê ele beber, ensina ele a andar, ensina a caminhar e não se assusta. Porque a gente teve, né, esse grande case com a Alomia, de que como lá tem informação demais, as pessoas se assustam. As pessoas não se sentem à vontade para mexer e navegar. E a gente tem um trabalho enorme de sensibilizar, de educar, de explicar o que está em que lugar, o que está onde. Então, se a gente pensar no nosso próprio processo de aprendizagem, a lidar com uma novidade, se ele é pequeno, ele não me assusta. E eu vou crescendo junto com ele, a minha habilidade de analisar, de gerir isso, vai crescendo também. Até uma pergunta que me veio agora, a questão do Jano lá, a gente consegue ver o faturamento, por exemplo, de empresas ligadas ao turismo, por exemplo. A gente tem os eventos nossos aqui. Nós tivemos aqui o Bourbon, que foi agora, tem acho que umas 2 ou 3 semanas. A gente consegue, naquele período, ver lá restaurantes, pousadas, hotéis,
esse nicho de prestadores de serviços assim que são voltados para o turismo, até mesmo para a gente justificar o investimento da secretaria em termos de infraestrutura, por exemplo, que a gente é co-parceiro do evento, a gente banca praticamente a infraestrutura toda, palco, som, luz, tenda, não sei o quê, e aí o pessoal questiona, a prefeitura de Paraty investiu R$500 mil nesse evento, só que, deu gente, mas é muito dinheiro. Mas falar assim, não, a gente está arrecadando aqui R$10 milhões nesse período, justifica investir nesse evento. A gente tem duas formas de fazer isso. Uma é através dos dados da Secretaria de Finanças, e a gente pode incorporar o ISS e identificar quanto de imposto foi arrecadado por mês. Eles não fornecem esse dado para a Sprint, então vocês na secretaria aí precisam pedir e eles mandam para vocês e vocês repassam para a gente que a gente possa inserir isso no painel. E eu também vou adicionar aqui esse ISS, né? Esse desenvolvimento, não do ISS, porque não é só restrito a ISS, tá? Se vocês identificam que podem, e a gente tem isso na Lumia muito forte, todo Informações Gerais, que são quase 30 fontes, é uma parceria. Eles mandam um ofício para a rodoviária, e a rodoviária manda o relatório completo, que é diferente do da NTT, porque a gente não tem fretamentos e nada disso. Então, a RAI, a gente vai fazer um ofício, uma parceria com a rodoviária para eles darem os dados. Com a rodovia que passa aqui, eu quero saber o volume de carros que passou aqui perto da gente. Então, se vocês têm essa facilidade de interagir, de compartilhar esses dados dentro do governo, isso é fundamental. Eu já tive 8 anos de gestão pública, então enquanto fui diretora do observatório, eu só geri o observatório com dados que eu pedia por ofício e me mandavam. Às vezes para o museu, às vezes para o restaurante, às vezes para o hotel. Então, a gente pode fazer essa compilação dos dados e transformar isso em inteligência, em painel, em boletim, mas a gente não paga esse dado, é o que eu chamo dos dados secundários. Primeiro a gente trabalha com o que está disponível, depois a gente vai atrás de parceiro que fornece e a gente não vai comprar o dado e a gente vai investir, sim, no processamento desse dado. E a Sprint vai trabalhar em cima desse processamento e análise, mas não na compra do dado em si. Então, esses dados oficiais Nós e a temos outra aqui, é o mapeamento de eventos. sim, nós temos aqui a CCR agora, na Rio Santos, nós temos agora o Free Flow agora, né? Então, tem o pagamento de pedágio aqui. Então, eles têm câmeras de monitoramento, tudo. Então, Isso, ele já tem isso. Já deve ter tudo isso já lá. A gente consegue fazer essa parceria com eles, eu acho. E às vezes, assim, eu queria um relatório mensal do número de carros. Se a gente pede muita coisa, eles dizem não. Então, a gente já aprendeu. Eu queria só o relatório mensal de número de carros que passou pelo tipo de carro. Ele te dá. O que mais você tem aí? Você consegue me dizer por estado da placa? Porque se ele lê a placa, ele sabe o estado. Não consigo. Pela experiência que a gente tem, eles não conseguem. Mas ele consegue te dizer o volume de veículos que foi pago. Então, inclusive quanto foi pago. Em razão da lei da transparência, eles são obrigados a responder. Mas eu nem pergunto, porque para a gente faz diferença saber quanto pagaram de pedágio e quanto eles arrecadaram? Não, então a gente não vai se indispor com eles e eu vou perguntar só o número de carro e o tipo do carro, se foi moto, se foi van, se foi ônibus, e pra gente já tá ótimo saber se no fim de semana aumentou em 10, 20% ou diminuiu. A gente já consegue trabalhar com isso. Então é isso, esses dados oficiais. E o outro é o painel de eventos, que como vocês são co-participantes, co-realizadores desses eventos, eu já vou deixar a dica que eu fiz isso lá em Brasília. Todos os eventos que a gente aprovava, que a gente apoiava de alguma maneira, a gente obrigava o organizador a fazer uma pesquisa simples, com um formulário do jeito que a gente dizia, e não era uma amostra grande. Mas a gente tem tecnologia que pode permitir fazer isso, e é isso, é um custo muito baixo, porque o mais difícil é alguém aplicar, e o realizador do evento vai ter que considerar alguém para aplicar. O recepcionista, gente, a pessoa que está na bilheteria, não precisa ser nada muito complexo, 7, 8 perguntinhas, mas que a gente consegue ter esse perfil do evento, esse fluxo de pessoas e traçar esse impacto econômico. Então, para além do ISS, a gente aplica a pesquisa de eventos e junta as duas coisas e tem o painel de eventos para entender os eventos da cidade. Quanto é turista, quanto é morador,
se é turista de onde vem, se vem do estado, se vem de longe, se chega a ter turista internacional, e qual é o gasto que tem em razão do evento, no evento, com bilhete, ou para estar no evento. A gente consegue mensurar isso com algumas perguntas muito estratégicas e é uma possibilidade, já que vocês estão apoiando e dando essa infraestrutura, lá em Brasília, depois de muita briga, eu consegui implementar isso e a gente teve um resultado fantástico. Porque é isso. Pra gente aqui, nossos eventos são eventos, todos eles são eventos abertos. Então, não tem bilheteria, não tem nada. Você falou que a parte de tecnologia dele, de captação de dados, é muito baixa. Não é tão alto o investimento. Isso também, para a gente, se puder também considerar isso para a gente, de fazer as pesquisas, sim, no modo da pessoa estar ali pesquisando, e também, como você falou, essa torre que capta os dados das pessoas que estão ali, não sei o quê. Então, a gente tem... Os eventos são sempre no mesmo lugar? Sim. É um raio ali de... Eu posso até tirar um print de uma tela do Google Earth ali, te mandar. É um raio ali que acontece na Praça da Matriz, que tem um estacionamento da Praça da Matriz. Aí logo depois tem o rio, que é um rio curto, e do outro lado também que tem um outro espaço, um areal do Pontal, que nós chamamos aqui, que é um do lado do outro, praticamente, paralelo, assim. Então, são dois lugares que são concentrados todos os eventos nossos, da maioria. Então, se a gente pudesse até ver isso, já deixar ali fixo, para poder, e é o ponto principal de passagem de turismo também, entendeu? Então, a gente consegue. É isso, a gente faz tudo ao mesmo... É a antena que usa no evento, mas que a gente vê o turismo no dia a dia, até para saber essa oscilação do fluxo. Eu vou colocar essas antenas aí, então, também. E até mesmo considerar para vocês, de uma maneira geral, esses panoramas, essas possibilidades que a gente tem aqui. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa também, a gente pode conversar em seguida para conseguir direcionando um pouquinho esse olhar. Uma coisa que eu pensei que agora também, junto com isso, considerar uma também, no caso de turismo de Paraty, que é um fluxo muito grande de pessoas diariamente. Então, se a gente conseguisse colocar uma antena também lá, fixa, e a gente consiga estar botando uma pesquisa lá, botando alguma coisa assim, já ajuda bastante, e eu não sei até mesmo uma câmera que conte o número de pessoas, que não seja uma solução tão vultuosa assim, mas pelo menos que a gente consiga controlar ali o acesso, assim, o pessoal está passando ali, você consegue identificar as pessoas que trabalham ali, que estão ali diariamente, e consegue identificar as pessoas que estão passando ali uma vez só. Se a gente conseguisse filtrar isso seria legal no CAT? É onde? No Cais e Paraty. Ah, no Cais. No Cais de Turismo. Tá. Eu vou fazer essa pesquisa, principalmente sobre as antenas e as câmeras, e insiro isso. Vou combinar o seguinte, eu mando para vocês isso até a próxima semana, pode ser, Eduardo? Que assim eu consigo fazer esses levantamentos todos, conversar com todos os parceiros e profissionais envolvidos, e aí compartilho com vocês na próxima semana. Tá bom. Ai, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Gratidão mesmo aí. Bom dia para vocês. Depois manda para a gente também o formato de contratação, como que a gente pode fazer, como que é feito isso, para a gente tentar... Aí a gente dança conforme a música, né? A gente pode fazer por inegibilidade em alguns casos, algumas coisas, se for menor, ela entra como dispensa, algumas coisas tem gente que acaba fazendo parcerias, eu não sei se vocês têm com o Sebrae, que é mais fácil, outros as pessoas preferem ir direto para uma inegibilidade, ou até mesmo uma contratação pública, pregão, em que não necessariamente a gente vai ter uma boa qualidade e uma boa entrega, mas que também pode acontecer. Aí a gente dança realmente conforme a música e do jeito que vocês disserem para nós, tá? A nossa disponibilidade para ajudar vocês a construir esse termo de referência, apoiar vocês a entender que documentação precisa, a gente tem toda a documentação necessária para, independente do processo que vocês selecionarem, seguir por aí. Tá bom, então. Obrigado, viu, Raia? Então, eu te aguardando aí. Tá bom, um abraço, gente. Tchau, Beijão. tchau. Tchau.